Gravando. Ai, meu Deus. Que foi? Dá seu alô aí. Como assim? E aí, galera? E aí, galera? Tudo bem? Salve, rapaziada. Deixa eu ver. Como tá aqui? Tá valendo? Temos. Polly, me conta, como é que foi a sua infância, assim, o começo da sua infância, onde você morava, enfim, como é que foi a sua relação com seus pais e tudo mais. Conta um pouco mais como é que foi desde quando você nasceu, desde que você se lembra até seus 15 anos de idade, mais ou menos. Eita, muito tempo, né? Bom, meus pais, a gente sempre teve uma ótima relação. Eu fui criada num lar assim, eram os meus pais e minha irmã mais velha, a Priscila, né? Ela é 2 anos mais velha que eu. E a minha primeira lembrança de casa, assim, eu sei que a gente morou quando eu nasci em um apartamento muito pequenininho em Taguatinga. Depois a gente mudou para Sobradinho, para uma casa na 18 e depois a gente foi para uma casa na 17, que foi onde eu vivi até antes de casar, praticamente. As minhas maiores lembranças são dessa casa da 17, e especialmente quando meu pai comprou o lote e construiu tipo um barraco de madeirite. Assim, enquanto construía a casa lá no fundo, ele fez um barraquinho na frente da casa e a gente morou lá por alguns anos, né? Então as minhas maiores lembranças são da infância, assim mesmo, começo da infância, são nessa casa. E eu me lembro que eu tinha uma vontade absurda de fazer 10 anos. Sério? Eu queria fazer 10 anos, eu queria trocar a bicicleta pequena por uma bicicleta grande. Então eu sempre tinha assim, eu sempre focava em algo que ia acontecer porque ia ter uma virada. E isso acontece muito ainda na minha vida. Quando eu chegar nesse nível, eu vou fazer algo maior, vou fazer algo maior. E eu tenho muito forte essa lembrança. A gente também viajava praticamente todos os anos pra praia, então eu amo praia. A gente em Brasília não tem praia, né? Mas é bom que viaja. E aí a gente viajava todas as nossas férias, viajávamos. Eu sempre fui uma criança muito espoleta, muito alegre, sempre gostei de esporte e assim, fiz todos os esportes possíveis. Já fiz karatê, Eu também. já fiz jazz, enfim, natação, todos os esportes que tinha, assim, possíveis, eu tentava, né? Eu sempre gostei muito sempre fui uma criança muito ativa e brincava desde golzinho na rua com os meninos até, tipo assim, de montar roupinha, de brincar de roupinha de Barbie, com as minhas primas, com as minhas amigas, enfim. Mas sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, sempre foi a minha melhor amiga. E curioso que quando ela queria descobrir alguma coisa de mim, assim, tipo, o que aconteceu na escola, quem é amiga, fulano, ciclano, primeiro namoradinho, ela me chamava pra fazer compras. E, exatamente. Vamos, filha, fazer compras. E aí lá ia eu com ela e ela ia puxando e ia soltando tudo, pegando tudo de mim, assim. E meu pai sempre foi o pai herói. Aquele pai perfeito, 2 empregos, um homem assim íntegro, forte, que sempre deu tudo que podia pela família. E ele foi um espelho para mim. Por muito tempo também ele é servidor público, né, aposentado, ele é policial civil. E por muito tempo eu fiz, né, isso também, assim, me espelhei nele, fui servidora pública e conciliei 2 carreiras durante um tempo, mas aí depois a gente ficou só na consultoria, E como é que, tipo assim, você, na escola, qual foi a sua primeira lembrança, assim, de moda, alguma coisa assim, enfim, no geral? Eu acho que a mais forte foi na 8ª série, assim, quando eu tive realmente a descoberta da moda, que eu não me sentia bonita, e aí eu ia pra academia porque queria me encaixar, eu fazia dieta porque eu queria me encaixar, e ainda assim eu não achava que me encaixava. E eu viajava muito pra Unai, aqui perto de Brasília, né? E as mineiras, elas são especialistas em moda, né? Elas se vestem super bem. E eu comecei a me espelhar muito nas mulheres. Não tinha não tinha um meio termo. Eu achava que tinha que estar em cima de um salto desse tamanho para qualquer lugar. Mas aí depois eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que eu gostava e tudo. A primeira... com 14 anos mesmo, na 8ª série. E aí a primeira lembrança de moda, assim, mais forte foi uma bolsa rosa que eu tinha. Eu já não levava mais mochila pra escola, né? Com 14 anos já queria ser a gatinha. E aí o que eu fazia, eu comprei essa bolsa rosa, bolsa rosa pink, assim, e aí eu ia todo dia com ela, com o uniforme e a bolsa rosa. E aí, assim, acho que foi algo que, poxa, me deu coragem pra continuar. Mas teve algum gatilho que, tipo, te fez
querer se ligar mais à moda? Por exemplo, você falou que você se sentia insegura e tudo mais, com seu corpo, com você mesmo no total. Teve algum gatilho, alguma briga, alguém falou alguma coisa, teve alguma coisa assim? Tiveram vários meninos que chegavam em mim, inclusive aqueles que eu gostava, que chegavam em mim e falavam: então, a sua amiga, e chegavam em mim pra falar da amiga. E aí eu comecei, gente, se eu não mudar isso na minha vida, eu vou ser sempre a amiga que faz a ponte entre os meninos e as meninas, né? E eu pensava justamente isso, gente, qual é o meu problema, né? O que tem de errado comigo, assim? Não que eu não namorasse, não conheci, enfim. Mas nesse momento eu senti assim, poxa, eu preciso me encaixar de alguma forma. E foi aí que eu comecei a usar a moda em meu favor e chamava atenção. Errado ou certo, eu chamei bastante atenção. Legal, legal. Agora, pulando um pouco mais na linha de tempo, né? Quando você começou a trabalhar, quando você começou a se envolver com a parte mais profissional e tudo mais? Não só de moda, mas no geral. Quando você começou a trabalhar, o que você fazia? Enfim, já empreendia desde pequena? Não empreendia? Como é que foi? Sim, a gente empreendia desde pequena. A minha mãe é dona de casa, cabeleireira, e parou de trabalhar para cuidar da gente, para ficar com a gente, dar atenção e tudo. E por muitas vezes a gente queria, meu pai sempre deu uma vida confortável pra gente. A gente sempre, igual eu falei, viajava uma vez por ano, tinha as coisas que precisava, mas não tudo que queria. Então a gente começou a falar pra minha mãe, vamos fazer alguma coisa pra gente ganhar dinheiro? E aí isso começou na escola. Primeiro a gente vendia uns pirulitos de chocolate recheados. Depois minha mãe fez uns cursos e a gente vendia trufas. Aí a gente vendeu trufa, vendeu bombom, e aí a gente ia fazendo isso, eu, minha irmã e minha mãe, tirando o nosso dinheirinho extra. Passado esse tempo, até depois também, quando eu trabalhei com 18 anos no Ministério da Saúde, também vendia trufas lá, mas também fiz, assim, como eu gostava muito de moda, às vezes eu não encontrava também, porque não tinha internet, não tinha essa facilidade toda, compra online, nem nada disso, então tudo tinha que ser, eu vi, eu gostei, eu comprei. E as coisas eram muito caras, eu vivia, né, de praticamente mesada, então eu inventava muito, assim, eu transformava acessórios, eu tinha já meus alicatinhos, já fiz curso de bijuteria, de artesanato, fazia muito essas coisas com a minha mãe, e os brechós, que eu me reunia com as minhas amigas, na garagem de casa, lá da casa da 17, né? E aí a gente montava, assim, pegava arara e colocava looks lá, espalhava umas faixas na cidade. E, acreditem, na época, assim, eu acho que a gente faturava cada uma cerca de R$600 em um dia. Então, pra gente era uau, né? Era, assim, uma coisa incrível. E aí a moda foi indo nesse sentido. Depois eu vendi importados, eu vendi roupa. E não parei nunca, assim, sempre tinha, até quando eu fazia faculdade de saúde, eu tinha um pezinho lá e um pé na moda. Que massa. E quando foi a virada de chave mesmo, assim, que você falou, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer da minha vida pra sempre e tudo mais, eu quero impactar outras mulheres, quero transformar a vida delas também, como é que foi esse processo? Com a Emporium, né? Eu tive uma loja que se chamava Emporium 061, tive a oportunidade de abrir com uma amiga. Na verdade, eu fiz para ela o papel de blogueira por algum tempo. Eu fazia vídeo, foto para ela, na época só foto, né, gente? O Instagram era só foto. Então, fazia as fotos, ela me pagava, me dava uns looks, e isso, sei lá, há 8 anos atrás era uma coisa revolucionária, né? Alguém te deu roupa para você tirar foto, enfim. Era, assim, surreal. Eu já sempre fui reconhecida na cidade por ser essa pessoa que se vestia diferente. Então, ela viu isso em mim também e falou, não, eu quero que você seja a cara da loja. E aí começamos. Eu propus para ela pra gente colocar uma marca que não tinha aqui em Brasília ainda, a Mapô, que é uma marca famosa também, assim, de calças, umas calças bem pantalonas. E aí a gente abriu juntas a loja. Aí formamos uma sociedade, começamos no apartamento dela, num quarto que ela tinha. Depois a gente voltou para casa da 17, a minha mãe deu o quarto de empregada pra gente, a gente colocou papel de parede, tudo bonitinho, e aí atendia lá, e depois a gente abriu uma loja aqui no Lago Norte, no Deck Norte, e aí essa loja passou por um tempo e tudo, e eu descobri que eu realmente amava aquilo, a moda, vestir mulheres. Quando elas vinham até a loja e eu conseguia mostrar para elas, assim, só olhando para a cara delas, vendo um pouco do corpo, assim, né, com o meu pouco conhecimento, eu oferecia algo para elas, combinações diferentes, e elas saíam, assim,
impactadas e depois mandavam mensagem: Polly, recebi 1000 elogios, eu amei. E aí, por fim, a gente fechou a loja e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, é isso, sabe? Era isso, eu preciso ter uma outra loja, porque eu fui muito feliz lá, mas eu não entendi ainda que o propósito era vestir mulheres e não necessariamente ter uma loja de roupa, né? Pô, que legal. E aí quando você começou a enveredar por essa área de fato construir estilo e tudo mais, você fez alguns cursos, quais cursos você fez? Como é que foi esse, não é nem o tempo, mas contando uma história, como é que foi esse processo pra você, os sentimentos que você sentiu e tudo? Sim, achava que ia ser feliz tendo outra loja, né? Recém-casada, a gente tinha vários gastos com apartamento e tudo, servidora pública, né? Com aquela renda fixa ali por mês. E aí eu achava, não, a gente tem que ter outra loja. E aí, conversando com o Bruno, ele falou, não, cara, não tem como a gente começar do zero uma loja, estoque. Você já teve essa experiência, você sabe como é complicado. Tem mês que vende, tem mês que não vende, aí você tem que liquidar tudo. Enfim, a experiência com o varejo também, que foi boa em muitos aspectos e tem essas dificuldades, esses percalços, né? Mas quando eu falei pra ele que eu queria, porque queria outra loja, ele falou, não, você precisa sentar e estudar. Entender realmente qual é o seu interesse com a moda. Porque às vezes a sua mente vai abrir. E foi algo de Deus, assim. Acho que a palavra que ele recebeu direto do trono de Deus para me dizer o que eu tinha que fazer. E na época eu amamentava o Samuel, com 5 meses ainda. Muitas vezes à noite acordada e tudo. E aí eu comecei a pesquisar, olhar e caí num vídeo de consultoria de imagem no YouTube com o processo. A moça fazia todo o processo. E eu falei, gente, eu nem preciso de formação para isso aqui. Isso aqui é o que eu faço, porque a vida inteira as primas, as tias, as amigas me ligavam, Polly, vou para um casamento, Polly, isso, aquilo. Onde eu compro, onde eu vou, loja, que roupa eu uso. Eu sempre fiz isso, né, de graça pelas pessoas. E aí fui atrás da formação. A minha irmã conhecia a Sinara Boixá, que na época elas até tinham alguns trabalhos juntas. E ela falou, a Sinara é consultora de imagem, ela é personal stylist já de algumas famosas, né, Maiara e Maraísa, já trabalhava bastante no ramo. Vamos ver se ela dá cursos, né? No outro dia eu falei, você precisa falar com ela. Corre lá e chama a Sinara. E aí ela falou, na hora, dou o curso para vocês. Na época ela trabalhava também com a CIA. A gente fez o curso dentro de uma sala de formação, assim, de treinamento da CIA também. E foi incrível, assim, eu suguei tudo que eu podia dela, eu peguei todo o material, ela ofereceu o material pra gente, e eu lia, relia, e eu até conversei com ela, falei, Sinara, eu já quero muito começar a dar conteúdo no meu Instagram. Ela falou, calma e tenha, assim, a sua autoridade primeiro, de consultora mesmo, termina o curso, entenda todo o processo para você começar. E aí foi o prazo, assim, de cerca de 1 mês, de eu estudar a fundo, entender, e aí comecei a soltar conteúdo, já comecei a atender as clientes. Depois do curso da Sinara, eu fui atrás da formação de cores, então fiz algumas formações de cores com a Anitta Rezende, de BH. Foi a minha primeira formação em cores, depois com a Ecole, né, que é uma escola muito renomada de consultoria de imagem, tem sede em Paris. E pude me tornar embaixadora da Ecole também, logo depois. E continuei fazendo vários outros cursos de visagismo, de estampas, tecidos, acessórios. E assim, acho que um mercado nunca para, então a gente também nunca pode parar de aprender. E quando que foi, tipo assim, uma cliente sua que você atendeu e você viu o brilho no olho dela e falou, caramba, que legal, assim, uma história de uma cliente que você se toca até hoje, né? Se emociona até hoje de lembrar quão transformador foi o processo. Sim, não posso citar nomes, mas era uma cliente que estava passando por um processo difícil na maternidade. Ela tinha descoberto um problema de saúde na filha dela. E já com 2 filhos em casa, só trabalhando, né, de casa e sem sair, enfim, cuidando das crianças e da casa. E ela falou que ela praticamente não olhava mais no espelho, assim. E depois do processo, nós fizemos todo o processo com ela, personal shopper, montagem de looks. Quando a gente finalizou
ela falava que uma das principais necessidades dela era entender qual roupa ela ia usar para buscar as crianças na escola, porque ela via aquelas mães vindo do trabalho, aquelas mulheres super bonitas, arrumadas, e ela sempre vindo de casa com qualquer roupa. E ela falou que depois que ela conseguiu entender isso, o estilo, que ela não precisava estar em cima de um salto para estar arrumada, que eu propus possibilidades elegantes para ela, para a realidade dela, até de dona de casa também. Ela disse que se olhou no espelho e ela não se reconheceu. E que ela se emocionou muito, e que o marido dela falou que ela já devia ter feito isso há muito tempo, mas que foi um divisor de águas na vida dela. Isso foi há mais de 3 anos, e até hoje ela me manda mensagem, sempre que tem oportunidade ela comentar algo e fala o quanto a consultoria foi importante para ela, assim. Isso me move, sabe? É algo que me impulsiona realmente a continuar. Que legal. E agora entrando um pouco mais na área de conteúdo de fato, né? Hoje, por exemplo, muitas mulheres, muitas pessoas no geral, elas relatam que quando elas vão comprar roupa, é muito difícil, assim, você olha no espelho, se troca, muda, vai, pede ajuda pra amiga, pede conselho pra outra pessoa e tudo mais. O que você acha que, qual dica rápida, assim, você daria pra uma pessoa pra ela conseguir ser mais assertiva e ter mais confiança na hora de escolher uma peça, na hora de comprar mais inteligente, enfim, qual que seria a dica mesmo que a Polly daria pra isso? Sim. Eu acho que a gente é muito pega, assim, nas vitrines, nas lojas, nesse momento com as amigas, no impulso. E com as tendências, com aquilo que está usando, com o que está na vitrine, sem saber de fato se aquilo funciona para você. Eu vou dar um exemplo prático, assim. Eu, quando fui casar, comprei algumas peças, tipo 3 conjuntos para usar no meu chá de panela, no chá de lingerie e algum outro evento do casamento, assim, pré-casamento. Mas eram todas roupas muito românticas, rodadas, acetinadas, floridas, com pérolas e tudo mais. E eu não entendi o porquê. Eu gostava daquelas roupas, eu achava bonita, eu tinha investido um alto preço nelas e eu simplesmente não consegui usar. E depois que eu fiz o curso de consultoria, e eu mantive essas peças por tantos anos, até fazer o curso de consultoria e entender. Falei, gente, essas peças são românticas, eu não tenho nada de romantismo, realmente eu não vou usar, não adianta. E aí peguei, passei adiante, vendi. Mas a dica de ouro, assim, é entender qual é o seu estilo, qual é a comunicação visual que você transmite. Por exemplo, eu que sou já extrovertida de natureza, gosto de conversar, de fazer amizade, sou uma pessoa muito aberta, eu tenho um estilo mais criativo, mais moderno, né? E o estilo está totalmente ligado à nossa personalidade. Então, se a mulher entender, eu sou mais retraída, eu sou mais calma, eu sou mais tímida, talvez isso tudo esteja relacionado com o estilo dela, com o estilo mais romântico ou mais tradicional. E se ela entender isso, ela não vai cair naquele momento da vitrine, né, que ela vai ser pega ali por aquela vitrine bonita e levar para casa algo que ela não vai usar. Muito provavelmente, se ela entender qual é o estilo dela, ela vai olhar aquela peça, como aconteceu comigo, romântica, e vai falar: pode ser linda, eu posso estar encantada por essa vitrine, mas essa peça vai ficar parada no meu armário. Então essa é a dica de ouro, assim, estilo pessoal, entender qual é o seu e fugir das peças que não comunicam com ele. Massa. O que você acha tipo assim, tem muita gente que, até eu mesmo, enfim, outras pessoas, vão olhar para uma pessoa que é blogueira, para uma pessoa que é influenciadora, vai ver, assim, peças incríveis nela, por exemplo, e vai tentar copiar. Por que, no caso, não fica bom nessa pessoa quando ela tenta copiar literalmente o look da pessoa? O que acontece nesse sentido? São vários fatores. A gente pode começar primeiro pelas cores, né? São 12 cartelas de cores diferentes, o método sazonal expandido, que é o que a gente usa atualmente, tanto no presencial, nas análises, quanto no método Poder do Estilo, para fazer consultoria e análise de cores no mundo inteiro, né? E às vezes a gente coloca uma roupa, olha no espelho e não consegue simplesmente sair com ela. Você não se identifica, você coloca e tira tanto cor quanto estampa. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser que aquela mulher tenha um tipo físico totalmente diferente do seu. E aí você comprou aquela peça, ou aquele homem, né, no caso, e você comprou aquela peça e o corpo daquela pessoa é totalmente diferente do seu. Então, o caimento não vai ser igual. E isso gera muitas vezes frustração. O estilo, que a gente já falou também, que é primordial, porque quando a gente se veste também com roupas ou características que não são as nossas, né?
a gente se torna caricato. É como se a gente estivesse pegando realmente uma cópia e colocando em cima da gente. E muitas vezes você não se identifica com aquilo, porque não tem a ver com as suas cores, com o seu corpo ou com o seu estilo, né? Então, o conhecimento nessas áreas sobre você mesma é tudo. Top Super demais. importante. Outro ponto. Eu acho que, assim, muitas pessoas, elas não entendem muito bem o quão a imagem pessoal ela representa, né? Então, por exemplo, se você tá, cara, de terno, bem vestido, com tudo alinhado e tudo mais, você normalmente se sente mais confiante, fica mais ereto e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e no impacto disso na autoestima das mulheres, na autoestima das pessoas, tanto na autoestima quanto na autoconfiança delas, né? Como é que a imagem pessoal, ela impacta diretamente nesse âmbito mais pessoal? Sim. A nossa imagem, a forma como a gente se veste, está totalmente ligada com a forma como a gente se sente, né? Existem várias teorias sobre isso, inclusive a teoria do super-homem, né? Que se você ficar determinado tempo, eu não sei direito sobre, mas se você pesquisar, você vai ver lá, se você ficar determinado tempo naquela pose de força, quantos minutos por dia antes de começar as suas tarefas, você automaticamente vai se sentir mais forte, mais empoderado. As roupas, elas têm esse papel, assim, você não coloca um terno e gravata para sentar e assistir Netflix. Então, qual é a mensagem que a gente passa para o nosso cérebro? Cheguei em casa no auge do meu cansaço, 6 horas da tarde, tive um dia cheio, cansativo, lotado. O que eu faço? Tiro toda aquela roupa que me apertou, o jeans, a camiseta, o blazer, o terno, o sapato de salto e vou pro meu pijama. É a roupa mais confortável, é a mais folgada, às vezes é até furada. É uma roupinha surrada, uma roupa quentinha que te traz conforto, alívio daquele dia cansativo e estressante e passa uma mensagem diretamente pro seu cérebro dizendo: hora de dormir, hora de descansar. Agora eu não preciso produzir absolutamente nada, chegou o meu momento de curtir e descansar até amanhã, né? E durante a pandemia aconteceu muito isso, as pessoas passaram longos e longos dias de pijama e começaram a se sentir depressivas e começaram a sentir a autoestima caindo lá pro pé. Por quê? Você não coloca um pijama, olha no espelho e fala: tô pronto para vencer as batalhas do dia, os desafios do meu trabalho, né? Ao contrário, como você falou, quando você coloca uma roupa alinhada, ajustada, uma roupa que você sabe que veste bem, que passa essa mensagem de autoridade, né, para você mesmo, antes das pessoas, você se sente forte, você se sente preparado, né? E essa questão da postura é muito interessante que você falou, já observei isso inúmeras vezes nas mulheres, assim, especialmente em consultorias que a gente faz presencial. Às vezes eu chego numa cliente de consultoria e nos primeiros momentos elas estão ali com a coluna até encurvada, elas não querem aparecer. Elas estão usando as roupas para se esconder atrás delas. E no momento que a mulher se sente forte o suficiente, corajosa o suficiente para usar aquilo que ela gostaria, que muitas vezes ela não tem coragem porque ela não se sente segura, não se sente confiante, a autoestima aumenta tanto e é algo tão de dentro para fora também, né? Que ela se sente mais forte, mais poderosa, ela sobe a coluna e ela se sente preparada para enfrentar qualquer pessoa, qualquer desafio. E as roupas, elas comunicam totalmente, não só para o outro, né? Mas principalmente para nós mesmos, assim. Legal demais. E pra gente finalizar, se você fosse pensar num mapa, num roadmap, assim, né? Pra uma mulher que hoje em dia ela se sente insegura, se sente, não se sente de fato que se veste bem, estilosa, mas ela quer de fato chegar nesse ponto B, quer se sentir estilosa, quer se sentir bem. Como é que ela faz? Quais são os passos a passo que ela tem que fazer mais ou menos para conseguir chegar nesse estado desejado? Sim. Como eu sempre falo, né? Existe algo que a gente precisa saber, se conhecer primeiro para poder se vestir depois. E muitas vezes a gente faz o contrário. Acabou? A bateria tá acabando, tá? Ah, tá. Tá Mas já piscando. Tá. Muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer vestir primeiro para se conhecer depois. E aí que tá o erro, porque você compra uma roupa ou por impulso ou porque você quer copiar alguém, porque aquilo funcionou em outra pessoa. Mas você não sabe
quem é aquela pessoa, a história dela, a personalidade dela, e às vezes ela está comunicando exatamente o que ela precisa para o trabalho, para a vida pessoal e profissional. Então, primeiro conheça você por dentro, saiba quem você é, sua personalidade, conheça o seu estilo, seu tipo de corpo, a sua cartela de cores. Esse é um conhecimento. A gente aprende tantas coisas, hoje o mundo é bombardeado de informações. E uma mulher que ela deseja ter autoestima, o que ela tem que buscar, né? Às vezes, sim, ela quer perder peso, quer fazer uma cirurgia plástica, não sei, tantas possibilidades. Mas o primeiro ponto é se conhecer. E a gente se conhece através realmente dessas informações, corpo, estilo, tipo físico, entende quais são as combinações que funcionam, quais são as peças que vão deixar o look mais elegante, mais sofisticado, mais casual, tudo de acordo com a necessidade delas, né? É muito mais simples do que a gente imagina, é muito mais mastigado, porque a gente não precisa hoje fazer um curso de moda para aprender a vestir, né? O Método Poder do Estilo, por exemplo, que é o nosso curso online, ele fornece tudo isso e a pessoa pode fazer ali, né, pelo seu próprio celular, assistindo 10 minutos por dia e é mais que suficiente. Então, conhecimento é a chave de tudo e essa mulher, ela precisa investir nela mesma para ela chegar, sair do ponto A e para o ponto B.